Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Made in Amazônia vai fazer uma viagem para você na sua memória. Você está dentro da sua cabeça, mas você não lembra muito bem. Então é preciso, muitas vezes, alguém fazer despertar dentro de você um sentimento de evolução que você teve na cidade que você nasceu, na cidade que você mora, ou na cidade que você escolheu para viver. E uma das coisas mais interessantes é você recordar as linhas de ônibus que existiam em Manaus, algumas até ainda existem, mas são linhas que foram importantes em um determinado momento. Isso aqui é uma obra de arte que o Juan resolveu fazer, até para ele lembrar dessa história da vida dele, com certeza, ele vai até contar para a gente sobre isso, com um grande mérito de tudo isso. Isso aqui tudo é feito com material reciclado, ou seja, ele não compra teoricamente nada, excetuando a cola ou uma coisa ou outra parecida, mas Juan, tu começaste já nessa arte fazendo ônibus ou como que tu começaste? Começou desde criança, acho que eu devia ter uns 10 para 11 anos. Primeiro eu via muita revista de carro, aquela 4 rodas, tinha vontade de fazer miniatura, comecei com esse modelo de carro, mas depois eu vi que meu hobby mesmo era ônibus. Eu comecei a fazer com material reciclável, mas de uma maneira bem simples mesmo. Na verdade, eu pegava um desenho de um ônibus, eu recortava, eu colava em caixas de perfume, em caixas de pasta de dente, fazia dessa forma. Depois eu comecei a fazer com lata de refrigerante, fazer os banquinhos, fazer os assentos, fazer... Não, pera um pouquinho, tu é mais rápido do que eu posso perguntar. Tá. Tu fizeste em que época isso? Quando tu estava no primeiro grau, no segundo grau? Eu estava no primeiro grau, acho que isso foi no ano Onde era o colégio? Eu estudava no Benjamin Constant na época, em 1992. E morava onde? Na Matinha, no bairro Presidente Vargas. Então não era muito longe, tu não pegava ônibus ou pegava ônibus? Raramente, dificilmente. Mas via muito ônibus longe. Bastante, porque eu morava próximo ao terminal da Constantino Nery, então aquilo ali ficou comigo, né? Aquelas imagens dos ônibus, os modelos daquela época, então eu resolvi reproduzir. Essa parte da tua vida foi importante porque é a busca da memória dentro do momento que você viveu. Sim, com certeza. Você não era o usuário para a escola do ônibus, mas era um fã rigoroso. Você passava, ali a Constantino Nery não parava de passar ônibus, né? Bastante. Ali era o terminal, né? Exatamente. Então, provavelmente, tu viste também a evolução, né? Qual foram os primeiros ônibus que tu viste na tua vida, que tu começasse a imaginar? Lembra? Busca, assim, um nome que dentro do teu cérebro. Inclusive, esse ônibus está aqui na exposição, que eu tinha, na verdade, 8 anos antes de eu confeccionar os meus brinquedos, né? E era esse modelo, uma festa da Japinha. Sim. Mas já era dessa cor já? Sim, ele era todo amarelinho, empresa Japim. Esse é uma festa do ano de 1988. Na época eu tinha 7 anos de idade, mas eu andei uma vez só nesse ônibus e a partir daí foi paixão à primeira vista. Você que está em casa, você já andou nesse ônibus? Esse número é real da linha? Sim. Esse era o número, na verdade, série da empresa. Série da empresa. O da linha eu coloquei uma linha qualquer. Tu colocou qualquer uma, né? Isso. Mas vamos fazer assim, coloca aí direitinho, que eu sou muito rude nessa coisa. Sem problema. Tu recebeste orientação de alguém no começo desse trabalho, ou foi tu errando e acertando? Como é que foi isso? Foi eu mesmo fazendo, porque na época era um brinquedo que eu tinha muita vontade de ter e não tive por 2 motivos. Primeiro, a questão financeira, que eu sou de uma família bastante humilde, e segundo, também porque não tinha onde encontrar para comprar esse brinquedo. Então, eu mesmo fui fazendo meus brinquedos. E essa família é muito grande? Nós somos 5 irmãos, mas a minha mãe e meu pai faleceu ano passado. Agora, essa altura, alguém dizia para você, até doido, vai estudar. Não dizia isso para ti? Aconteceu isso quando eu estava com meus 14 anos. Meu pai chegou comigo e falou, tu ainda está fazendo esses brinquedos, vai estudar, fazer alguma coisa mais produtiva da tua vida. Chegou sim. Inclusive, meu próprio pai falou isso. Agora, e aí, bom, logicamente você foi estudar, que é importante você aprender. E estudar faz você desenvolver a capacidade de raciocinar, isso é fundamental para criar uma arte como essa, porque nenhum de nós, por exemplo, eu vou morrer a vida inteira, não vou conseguir fazer nem a roda do ônibus, quanto mais fazer um ônibus. Mas na parte do estudo foste até onde? Eu fiz até pós-graduação. Eu fiz pós-graduação... Em que tu fizesse após? Eu fiz em auditoria ambiental. E aí
tu somaste o teu interesse pelo ônibus, pelo meio ambiente. Com a questão da sustentabilidade. Pode ter chegado algum momento da vida, não tenho a minha dúvida, e se eu estiver errado, você me corrige. Tem que dizer, não, vou começar a comprar um material para montar o meu ônibus e tal. Aí você foi estudando de um lado e foi pensando do outro. Sim. Aí chegou, pera um pouquinho, estou estudando o meio ambiente, então vou aproveitar o meio ambiente. Não foi por aí a história? Eu cheguei a pensar em fazer, no caso, ônibus com placa de PVC, com material que o pessoal utiliza para fazer miniaturas bem elaboradas. Eu falei, não, tem tanto material que pode ser reciclável, eu vou continuar com material reciclável. E até por causa do custo também, é de baixo custo, gera menos impacto ambiental também, você consegue facilmente esses produtos, então eu resolvi optar por continuar fazendo com material sustentável, material reciclável. Falaste para mim ainda agora dizendo que começou pensando em carro, mas depois se apaixonou pelo ônibus. Sim. Por quê? Qual é a razão disso? Pelo fato de eu andar mais de ônibus do que de carro, talvez. Conhecer mais o interior de cada modelo e, vez ou outra, passear de ônibus, então fui pegando gosto por esse tipo de veículo. Quando eu convidei para ele participar da entrevista que a gente está fazendo, eu fiz um desafio para ele, né? E, na verdade, no desafio eu já fui testando ele e ele foi devagarzinho contando a história. Por exemplo, Dudu, eu preciso de uma foto que mostre dentro do ônibus, eu preciso olhar o ônibus. Eu preciso de uma foto do exterior do ônibus para saber como é que é o ônibus. Lógico que o que eu estou propondo para ele é um ônibus antigão, um ônibus de madeira. Não é da minha época. Que maravilha, né? Nós entrevistamos uma professora Margarida, que o pai dela foi a pessoa que construiu os primeiros ônibus de madeira. Olha que maravilha. Uma coisa extraordinária. O livro dela é maravilhoso. Aí eu fui mandando foto. Mas para esse tipo de ônibus, não. Tu entraste e viste como é que era. Sim, sim, com certeza. E também algumas coisas que eu não lembrava. Também tem um site que é o Ônibus Brasil também, que tem bastante foto disponível dos ônibus, antigos e atuais, e isso me ajudou bastante também. E eu quero dizer a você, a gente vai mostrar durante o programa, de que você acha que o ônibus é um formato só, não. Alguns deles podem ter até uma aparência de igual, mas são completamente diferentes. Tem concepções, ideias de dinâmica, a forma dele que é feita é completamente diferente. E o que é mais impressionante é a parte de dentro. Isso me impressionou bastante, mas a gente vai comentar daqui a pouco. Dito isto, eu te pergunto, que tipo de material você usa para fazer os ônibus? Bem, a estrutura do ônibus eu faço com caixas de sapato. Caixa de sapato que o pessoal joga, eu faço toda a estrutura dele, depois eu monto a maquete, inclusive também piso, teto. Depois de montar a maquete, eu faço o revestimento com latas de cerveja. Alguns modelos eu utilizo também a caixa de sapato para fazer os assentos, mas não todos, apenas alguns. No caso do piso, alguns eu utilizo caixa de leite. Onde ele falou lata de cerveja, ele disse lata, latinha. Lata de cerveja, refrigerante, suco, qualquer uma delas. Ok. Aí, no caso de cerveja, porque é o que mais tem em casa. O piso do ônibus, alguns... Mais cerveja, por isso tudo vai ser... Olha, ele une útil ao agradável, né? Ele pode ter uma cerveja, ele pode fazer... Vamos aproveitar, eu já reutilizo ali. Lógico. O piso do ônibus, alguns eu faço com caixa de leite, que são aquele piso metálico, eu reaproveito caixa de leite também. Capas de CDs, no caso, para fazer as portas e janelas dos ônibus. Algumas janelas eu faço com garrafa PET. Pisca-pisca, eu utilizo bastante pisca-pisca para fazer luminárias, no caso, os faróis e algumas luminárias de dentro. Aquele pisca-pisca que já está velho, que está queimado, que o pessoal joga fora, dá para reaproveitar. É só pegar o pisca-pisca velho, ligar uma pilha de 12 volts que eu reutilizo ele. Também já é menos... Aliás, uma coisa que ele fala, que eu vou no paralelo da conversa que ele tem, é o seguinte: queimou um, para tudo. Mas se você substituir um, funciona tudo de novo. Desse jeito. E ele acabou de dizer uma coisa muito legal, uma pilhazinha aqui resolve. Exatamente. Os cotonetes também, eu utilizo bastante cotonete. O cotonete eu utilizo ele juntamente com clips, aqueles clips para segurar papéis, que no caso eu reutilizo para reforçar, no caso, a estrutura do banco e outras estruturas dentro do ônibus também. O pega-mão, no caso, e também espetinho de churrasco. Muita gente joga espetinho de churrasco, já cheguei a recolher espetinho de churrasco. E qual é a função do espetinho nessa obra? O espetinho é para fazer os pega-mão, onde passa as onde o cara vai pendurado lá no pega-mão. Esse aqui é um modelo de catraca, no caso que eu faço, com cotonete e no caso, clipe, na verdade, revestido com cotonete. Vamos ver se a gente consegue mostrar aí pro... Isso. Ficou legal? Olha que legal uma catracazinha. Só que essa daí tá mais... mas não te preocupa, já faz melhor do que eu. Do que nós, né? Não é só eu digo que nós, faz melhor do que nós.
E utilizo também fita LED. A fita LED ela serve para fazer a iluminação do interior de dentro do ônibus. Cada miniatura dessa vai com uma fita dessa dos dois lados e ela acende também com pilha de 12 volts para fazer a iluminação interna do ônibus também. E esse negócio, o que é isso aqui? Bem, essa aqui são as plaquinhas que elas eram muito usadas nos anos 90, acho que até anos 2000. E essa aqui ela conta sobre o itinerário da época dos ônibus de cada rota de Manaus. Então aqui diz o número. Isso mesmo, e tem uma coisa, esse aqui, ele tem razão. Antigamente, isso ficava do lado do ônibus. Exatamente. E algumas vezes no vidro direito na frente. Sim, sim. Algumas vezes. Também. Que diz a rota Exatamente. E por onde ele vai passar. Essas rotas são reais ou tu criaste não, isso? Não, são todas reais. Algumas, inclusive, ó, 103 Glória não existe mais. Aqui, 003 Circular e Paminóia. Essas aqui são rotas históricas, ó, que não existem mais em Manaus. Geralmente eu priorizo elas. E é para o pessoal lembrar daquelas rotas que tinham e hoje em dia não existe mais. Ó. Vila Amazonas, então são rotas antigas. Que o pessoal pegava e hoje em dia não usam mais. E como é que tu faz a nova? Ah, sim. Geralmente agora os antigos ônibus que eu fazia, dos anos 90 até anos 2000, eu fazia com itinerário impresso. Agora os ônibus atuais eu estou fazendo agora com itinerário eletrônico, porque todos eles agora são com itinerário eletrônico. Então eu comprei esse itinerário eletrônico e aí eu adaptei para fazer a linha. Aqui eu estou ligando um deles, esse aqui eu coloquei o 014. Ó. Coloquei uma linha assim que roda Manaus toda, que é justamente para o pessoal que é o mais conhecido, que o pessoal mais pega, e não focalizar somente um bairro. Então, esse é que tu usa, o 014, né? Não sei. Você não usa mais o 014, é outro agora. Mas olha, isso até aqui está registrado para a história. 014 faz parte da história da nossa vida. Inclusive, eu tenho um modelo desse que já está também com itinerário eletrônico já, que é um modelo atual que ainda circula, que eu também resolvi reproduzir. Vamos fazer o seguinte. Você está vendo que isso dá muito trabalho, né? Não é uma coisa muito fácil de fazer. Você vê aquelas rodinhas aqui, ele pega... na verdade, essa é a única coisa que eu não faço são as rodas. Sim, isso que eu estou dizendo, mas a rodinha ele pega de carrinho e faz na proporção que tem que ser. Isso é muito interessante. Com isto aqui, eu vou mostrar para você o que ele faz. É uma arte maravilhosa por duas razões básicas. Primeiro, é a criatividade extraordinária. Segundo, é uma reciclagem do material que a maioria das pessoas jogam no lixo, que é o pior, ou dentro do esgoto, onde você não devia jogar. E ele aproveita muito dessas coisas que você pode fazer um bom trabalho. Juan, de repente deu um espaço na tua vida, você mostrou aqui todo o material que usa, mas deu um espaço na tua vida. Aí, muitos anos depois, tu resolve voltar a fazer. O que te levou a isso? Eu passei mais de 25 anos sem reproduzir essas miniaturas. Eu voltei a fazer porque eu fui diagnosticado com transtorno de pânico e ansiedade. Passei muito mal, passei por vários médicos, fazia vários exames e não dava nada nos exames. E aí eu fui encaminhado para fazer tratamento psiquiátrico e psicológico também. Quando eu fui na psicóloga, a psicóloga falou, faça alguma coisa que te faça bem, alguma terapia ocupacional que vá te fazer bem, que te vá sentir melhor. Eu falei, eu não sabia o que fazer. Aí eu falei para ela dos ônibus que eu fazia quando criança. Então ela chegou comigo e falou, refaça, tente fazer. Eu falei, nem sei se ainda lembro fazer isso. E depois fui tentando, e até que eu voltei a fazer e saíram essas miniaturas. Na verdade é uma terapia. Sim, é uma terapia ocupacional que me ajudou muito junto com o tratamento, com a medicação. Por isso que é importante você cuidar da sua saúde mental, se tiver algum transtorno, qualquer terapia ocupacional que vai te fazer bem, que vai preencher seu tempo, que vai te satisfazer, ela é muito importante no tratamento. Olha, que interessante, né? Síndrome de pânico e escolhe um veículo em que tem muita gente em volta, que é um ônibus. Sim. Não é? Uma coisa, eu achei isso extraordinário. Então você foi direto no problema e está, graças a Deus, numa boa. Isso, graças a Deus eu estou curado, já faz um bom tempo que eu não faço mais tratamento com a medicação, mas as miniaturas continuam a fazer, nem sempre com aquela frequência, tem vezes que eu dou um tempo, tem vezes que eu volto, tem vezes que... Esse, ele está fugindo do desafio. Eu já botei o desafio para ele. O desafio está certo, vamos cumprir esse desafio. Não sei quantos programas depois eu vou apresentar, mas vou apresentar o trabalho que ele vai fazer. Pega o ônibus mais antigo que você tem na sua vida. Sim, esse é o mais antigo que ficou na minha memória. Esse eu era criança, tinha uns 7, 8 anos de idade. É um modelo Mafesa Turbo. Ele é de 1988, da antiga empresa Japim, que atendia a Zona Sul, Zona Centro-Oeste, também aqui de Manaus. Isso aqui eram os exaustores. Os exaustores e, acredite, aqui dentro, acho que a gente pode pegar com essa câmera mais detalhes,
Olha que detalhe, vou fazer o seguinte, vou girar assim. Eles eram bem confortáveis. Olha esses que modelos. coisa maravilhosa dos detalhes internos, gente. E tudo isso feito com aquele material que ele nos mostrou. Exatamente. Né? Excetuando a roda, e ele está razão, que alguém inventou a roda antes, por que não vou inventar agora? Vou usar o que alguém já inventou. Olha que coisa maravilhosa, detalhe, onde você tem toda a estrutura. Quem anda de ônibus vai reconhecer, não tenha dúvida disso. Vamos ao segundo ônibus? Vamos sim. Seria o atual, no caso? Pega o que você quiser aí, para nos mostrar. Tem esse outro modelo aqui, União Cascavel. Esse eu andei bastante nele, atendi a zona norte de Manaus, zona sul também. União Cascavel, porque na verdade é uma empresa da cidade de Cascavel, do Paraná, mas rodou bastante e também transportou muita gente aqui na cidade de Manaus. Ele me faz lembrar um pouco da história. A União Cascavel é de Cascavel, mas o pessoal da União veio para fazer a exploração de minério em Rondônia. Olha aí, ó. E hoje, inclusive, o proprietário é um senador da República, já foi até candidato a... E o sul de Rondônia é totalmente dominado pelas obras, dominado no sentido bom, né? Do que eles fazem lá. Então, a União Cascavel é uma empresa nacional. E tem mais. Olha os detalhes internos. Eu vou pegar aqui, tomara que eu não estrague o seu trabalho. Não, fica à vontade. Dá para ver o detalhe? Como você acessava a catraca, que era um pouco diferente. Né? Você era direcionado para ir para a catraca. Você não ia sentar lá atrás, na hora que vai, sentar. Não, antigamente você já entrava, pagava e sentava. Hoje não, você pode sentar um pouco lá atrás, na hora de sair vai para lá. Então, na frente. Maravilha. Outro detalhe que é importante, ele vai mostrar no próximo. Esse aqui já tem os sinalizadores de paradas, ó, todos com LED, com no caso o pisca-pisca que eu reutilizei. Consegue ver eles aí? acendem com fita LED. Aqui, quando você aperta, puxa o fiozinho lá, aí acende a luz aqui. Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver o mais moderno de todos que tu tens. O atual, ele é de 2013. Esse ônibus ele ainda circula em Manaus, mas como eu não defini nenhuma empresa para rodar, para fazer dele, eu lancei a campanha Setembro Amarelo, que é a campanha contra o suicídio, sobre saúde mental, e a campanha do Outubro Rosa, já que estava vigente até o mês passado. Então resolvi fazer, promovendo essas duas campanhas. Mas eu não sei qual é a linha, liga para saber qual é a linha que ele está fazendo. Ah, sim, vamos lá então. Então esse ele já possui itinerário eletrônico, porque é uma linha atual. E a linha que eu coloquei foi essa 010 aqui, só para colocar uma linha mesmo para dizer aqui como funciona o itinerário eletrônico. Juan, parece tão fácil para a gente que está aqui fora, né? Mas agora, quanto tempo tu leva para construir um ônibus? Um ônibus desse tu leva quanto tempo? Geralmente umas 3 semanas. 3 semanas que tu diz, vai trabalhar, e final de semana volta, monta um pouquinho, Isso. vai fazer outra coisa, e isso montando um pouquinho todo dia, no caso. Aí, mas não é todo dia também que eu tenho tempo, que eu estou disposto, aí às vezes chega um mês, no caso, vamos supor assim. Eu posso dizer para ti, perguntar para ti, logicamente, né? Uma obra você faz do piso para cima. Ônibus é a mesma coisa? Geralmente eu faço primeiro laterais, eu faço primeiro a maquete, no caso. Faço primeiro laterais, frente e a traseira, junto tudo, depois piso, e aí vou fazendo o resto. Ok, fora o lazer de você fazer isso, fora a gentileza, vamos dizer, de você fazer para o seu coração, para a sua cabeça essa obra, se alguém solicitar para você fazer, tem ideia de custo? Geralmente um modelo desse mais simples sai a R$70, um modelo mais simples como esse. Só? R$70, R$80. Esses Caraca, que já tem um assento... Só o pensamento vale mais do que isso. Mas tá certo, eu tento fazer um valor também acessível por conta que são materiais recicláveis também, então eu reutilizo bastante isso. Tem a questão da mão de obra, é um pouco trabalhoso, mas só a satisfação de eu fazer, poder vender e ver a pessoa satisfeita também com o meu produto, também, isso também já é uma grande gratificação. Essa proposta que eu estou fazendo aqui para ele, que eu fiz um desafio para ele, que na verdade devia ser desperto nas empresas de ônibus da nossa terra, apoiar a arte e a cultura. E uma das formas de você apoiar a arte é assim, tendo um artista que faz o teu patrimônio ficar para a eternidade através de um pensamento e força e expressão. Isso é muito importante para nós que moramos nessa terra desde que nascemos, de saber que
Ao ver isso aqui, eu me lembro uma parte da minha vida quando eu passei. Eu não andei muito de ônibus, até porque eu morava bem perto dos lugares que acontecia. Maravilha. Andei bastante de ônibus quando tinha que ir a outros lugares. Mas isso vale com uma maravilha memória da história do Amazonas. Você vê aqui que dá para ver. Vamos lá, vai lendo os nomes aí que tu foste fazendo. Vamos lá os nomes. O nome das empresas? É. Essa aqui seria a Etama, Empresa de Transporte da Amazônia, foi de 1990 até 1994. Aí depois a empresa faliu. Viu? Ele está dizendo a data de nascimento e morte da companhia. Vamos A lá. Aviação Santa Luzia ela é antiga, eu não me recordo de quando ela é, mas ela rodou em Manaus, operou até o ano de 1992. Depois também foi extinta. Empresa Viman foi até o ano de 2006, depois foi extinto o Grupo Baltazar, que era Viman, Sotu e Cidade de Manaus, virou só uma empresa. Parintins também foi extinta, chegou acho que até o ano de 2006 também, acho que no mais isso também. Vitória Régia terminou um pouco mais recente, acho que foi até o ano de 2000 e não me recordo, mas é antiga. Sotu também foi junto com o Viman também, foi até o ano de 2006, depois terminou o Grupo Baltazar e foi extinta. Vitória Régia é da mesma empresa, no caso, como eu falei. TCA, essa TCA ela demorou bastante tempo, ficou até o ano de 2010, eu acredito, acho que até um pouco, 2006 também. Também teve aquela Transmanaus. A Transmanaus foi um consórcio de transporte coletivo que praticamente extinguiu todas as empresas vigentes da época. E aí se tornou apenas um consórcio de transporte coletivo que regiu toda a cidade. Aí essas empresas foram extintas. E esse aqui foi uma das gestões da prefeitura antiga, né? Tem até o tema aqui da prefeitura de Manaus. Era Sotu Viman, depois passou a ser Cidade de Manaus. E até pouco tempo atrás estava rodando. Rodou com o consórcio Transmanaus e depois estava rodando até recente com outras empresas. Isso aqui já é um modelo diferenciado. Aqui ele já tem um banco navalhado. Na verdade, né? Sim. O assento navalhado. Olha o assento, totalmente diferente dos outros, né? Esse é um de 2006. Inclusive a alça, que você não tinha nos outros. Exatamente. Você tinha uma alça para segurar quando estivesse em pé, né? Aí as luminárias também, era aqueles negócios que vende aqueles bombom açucarado, que eu reutilizei, porque as luminárias eram tubuladas dessa forma também. E a fita LED passando por dentro, para fazer acender a luz interna também. Que maravilha, isso é uma obra de arte extraordinária, né? Você ter um negócio como esse. Onde é que as pessoas te acham? No Instagram. Eu estou no Instagram. Vamos lá dizer para o pessoal aí. Aí quem tiver interesse também, o Instagram é posso falar já? Pode, Sucata Miniatura. Sucata com K. Como é que é? Sucata com K em miniatura, tudo junto. Aí lá eu faço a exposição dos ônibus, faço vídeos também, como é feita a montagem, como é feita a maquete. Todo o procedimento está tudo lá nesse endereço. E o bom é que isso é terapia, né? Com certeza. Terapia, uma terapia que faz bem para você, que faz bem para quem puder. E tem uma novidade, o pessoal que comparece para ver a exposição também e que assina o livro, nós vamos fazer um sorteio das miniaturas também. Aí quem tiver interesse, você pode dar o seu nome, telefone de contato, vamos fazer um sorteio e a pessoa sorteada, se caso tiver interesse em adquirir alguma dessas, vai concorrer ao sorteio e escolhe o modelo também. Então você já sabe, pode vir aqui no Manauara, pode escolher o Espaço ECAM, né, que é um espaço que é oferecido não somente para essa exposição, para outras exposições, sala de reunião, debate, conversa. Vem aqui, procure, a prefeitura está liberada para esse espaço realmente. E essa é uma oportunidade única. Eu já vou anotar meu nome ali, porque eu vou querer um ônibus desse aqui, com certeza. Eu aconselho que você faça a mesma coisa. Repete o endereço para todo mundo te achar. O endereço no Instagram, @sucata com K, em miniatura, tudo junto. Então, dá uma acessada lá, que lá vai ver um pouco mais do meu trabalho. Olha, essa e outras histórias você vai encontrar sempre aqui no Amazon Sat.